Bom dia, turminhas. Tudo bom? Dormiram bem? Passaram bem o dia de ontem? Espero que sim. Estamos aqui hoje novamente juntos, online, à distância, para falarmos do nosso assunto de português hoje, tá? O uso do C cedilha. Por que a gente usa cedilha no C cedilha? O que é a cedilha? Vamos lembrar aqui. Lembram quando a gente estava no comecinho do ano, que a gente, quando ia colocar palavras com esse sinal bem aqui, a gente falava, não esqueça o rabinho do C, não esqueça a cedilha. A tia falava o nome e lembrava como se fosse um rabinho que você puxasse na letra, né? Parece um rabinho. Agora, nós não vamos mais chamar ele de rabinho, nós vamos chamar do nome do sinal que ele é, que é a cedilha, tá bom? A cedilha, para que ela serve? Ela só pode ser usada na letra C, tá? Quando, tia? Nós vamos ver isso nos próximos slides, mas já adiantando, ela só pode ser usada na letra C quando você está acompanhando as vogais A, O, U, tá? Somente quando ele está acompanhando essas vogais. A gente vai ver o motivo de não usar a cedilha no C quando ele está com E e com I lá nos outros slides, tá certo? Então, gostaria que vocês prestassem atenção nessa regrinha, que é da atividade português de vocês, e que vão aprender para o resto da vida, tá? Vão levar isso para o resto da vida. Por que a gente usa, para que a gente usa e quando a gente não usa, certo? Observe aqui essas palavras, ó. Garça e laço. Garça. Imaginem o nome garça sem a cedilha. Fica como? Pronuncie com a tia, sem a cedilha. Fica garca, né? C com A é K. Agora, quando eu coloco a cedilha, observem, ó, garça. O C, que era para ser K, quando coloca a cedilha, fica com som de S, tá? O C, quando você coloca a cedilha, ele passa a ter som de S. Então, a gente descobriu bem aqui qual é o som que a letra C passa a ter com a cedilha. É a da letra S, porque sem a cedilha ficaria garca, ou seja, um nome não existente, né? Leiam aqui comigo, laço sem a cedilha, ficaria lacó, lacó, né? Que é, no caso da família que a gente aprendeu do C. Agora, quando a gente coloca a cedilha, aí fica lá só. Por quê? Porque o C passa a ter som de S, tá? Então, por que a gente coloca a cedilha embaixo do C, em algumas palavras? Para que ela tenha, para que o C tenha som de S, tá? Porque senão ele não fica com som de S. Então, debaixo da letra C, das palavras garça e laço, há um sinal, que é chamado de cedilha. Esse aqui, ó. A gente não vai mais chamar o rabinho do C, né? Agora, a gente vai chamar o nome corretinho da pontuação, cedilha, certo? A cedilha, ela é colocada na letra C, somente quando a letra C está antes das vogais A, O, U, tá? Gravem essa regrinha. A cedilha só é colocada na letra C, só pode nessa consoante aqui, quando ela está antes das vogais A, O, U. É uma regra, tá? Para o uso da cedilha. Para quê? Por que a gente só coloca a cedilha no C antes dessas três vogais? Para ela ter som de S, tá bom? Tia, e por que as outras duas não podem? O I e o E. A gente vai já ver por que não precisa, por que não pode, tá? Então, a letra C, a gente só coloca a cedilha quando ele está antes dessas três vogais aqui. A, O,
U, tá bom? Para que a letra tenha som de S, como a gente viu no slide anterior. Exemplos. Sem a cedilha, esse nome aqui fica peca. É um nome que existe, peca. Peca é algo errado, né? Que você faz errado. Mas com a cedilha fica peça, tá? Com som de essa. Vejam como ele está antes da vogal A, tá? Aqui a vogal A, ele está bem aqui atrás, antes. Peça. Aí pode colocar a cedilha, tá? Para que ele tenha um som de S. Porque a palavra aqui no caso pede a cedilha com som de S. Agora aqui no caso, a sem a cedilha, aco, não existe, né? Agora, quando eu coloco a cedilha, fica a só. Existe, aquele material resistente, duro, né? A só, tá? Olha aqui quem que ele tá antes, da letra O, né? Não é só atrás do A, do O e do U, pois tá aqui. Então, ó, a cedilha está embaixo do C, antes da vogal O, para ele ter som de S. Aço. Outro exemplo aqui, açúcar. Sem a cedilha fica cuca. Não existe, né? Olha aqui quem que ele está antes da vogal U. Então, a cedilha foi colocada aqui para que ele dê som de S ao C. Açúcar. Entenderam? Vamos ver aqui. A cedilha, ela nunca pode ser usada no início de palavras. Nunca, tá? Você não coloca C com a cedilha quando está começando a palavra. Por exemplo, aqui, começou com C. A gente lê como? Cinto. Aqui, cimento. Aqui, circo. Aqui, certo. Tá aqui o segredo por que não precisa colocar cedilha nesses casos. Lembram daquelas duas vogais que eu falei, que o E e o I, a gente ia saber por que não precisa colocar cedilha? Porque olha a pronúncia. Cinto. Esse C aqui já tem som de S. Então, não tem necessidade de colocar cedilha, já que ele tem som de S. Cimento também já tem som de S. Circo e certo, do mesmo jeito. Então, se ele já tem som de S, não há necessidade de colocar cedilha. E nunca, nunca mesmo se escreve cedilha no início de palavras, tá? Porque o C já tem som de S, não precisa, certo? Então, vamos ver aqui. Quando a letra C vem seguida das vogais E, I, nós não utilizamos a cedilha. Por que, tia? Se quando está com A e com O e com U a gente usa? Porque o que acontece? Sem a cedilha, o que a tia falou na letra C? Quando ele acompanha A, O, U ou ão, fica K, co, cu, cão, né? Então, quando ele passa a acompanhar o E e o I, acontece isso aqui, ó. Cebola, cinema, cenoura, cisne. O que a gente percebeu? Que o C aqui já tem som de S. Então, se ele já tem som de S, além de ser errado você colocar cedilha, quando ele está acompanhando essas vogais, é desnecessário, porque ele já tem som de S. Por que a gente coloca o C com a cedilha no C, quando ele está acompanhando A, O, U, quando a palavra pede que ele tenha som de S? Nem todas as palavras que são com K, cu, cão, precisam da cedilha, né? A palavra tem que pedir o som de S. Por exemplo, carroça, no final é um C. Então, ele precisa do som de S, porque senão fica carroca, tá? Então, observem a palavra, se ela precisa do som de S na letra C ou não, certinho? Lembrem dessas regrinhas. O C só acompanha as vogais A, O, U. A cedilha só acompanha o C, no caso com essas vogais. Com a letra E e com a letra I, o C não precisa de cedilha porque ele já possui som de S, tá? E nem todas as palavras têm K, co, cu, cão, precisam da cedilha. Você tem que ler a palavra para ver se ela tem necessidade, se ela está pedindo som de S para o C, tá? Então, nossa aula de português hoje é sobre essa regrinha, bem simples, tá? Boa de memorizar. E que vocês podem levar para o resto da vida, para escrever corretinho, tá bom? Boas aulas, capricho nas atividades, continuo muito orgulhosa de vocês, do empenho,
do esforço de vocês, tá bom? Então, aproveitem bastante cada explicação e façam as tarefas com capricho, ajudando os pais de vocês sempre. A tia continua aqui para ajudar no que for preciso. Um beijão, até amanhã, com fé em Deus.